Oi, eu sou a Mari, estou terminando o primeiro ano do ciclo biomédico. Olha, o estado da casa de quem está preparando um final de anatomia. Meu Deus. Sabe como se chama isso que a gente está fazendo aqui? Chama balconear. A gente está balconeando. Com cerveja é mais legal e guitarra. Essa galera que fica no balcão aí, se chama balconear. O meu vizinho sempre balconeia. Mas eu Tu gostei vai dessa fazer a abertura? Tá bom. Tá. E aí, gurizada? Bom, já que fizeram a introdução por mim, essa aqui é a Mari. Aquele vídeo que a gente ia fazer com uma galera, na real, agora a gente vai fazer vários vídeos com vários alunos diferentes, que eu acho que, acho que foi o Caio que perguntou semana passada, mandou pra fazer entrevista, me deu uma ideia, cara. Melhor a gente fazer essa série aqui, que a gente vai falar individualmente com os alunos que estão terminando o CBC ou que já terminaram o CBC e que estão em anos diferentes da UBA, para responder as perguntas que vocês deixam aqui nos comentários e lá no Instagram também do @EducarIntercâmbios, beleza? Esse vídeo aqui vai ser completamente sem roteiro, cara. A gente só vai pegar as perguntas, ler algumas, responder e conversar aí a nossa experiência. A Mari, que essa aqui, minha amigona, veio com a Educar também ano passado? Eu cheguei em agosto do ano passado. Agosto do ano passado. Agosto do ano passado? Eu no meu CBC, eu vinha fazer a prova, ficava tipo 2 semanas e voltava pro Brasil, mas eu não morava. Aí eu vim fazer o CBC presencial e comecei a morar em agosto do ano passado aqui. Ah, sim. Então tu começou o CBC no começo do ano passado. Isso eu não sabia disso, velho. Eu fiz os primeiros 6 meses, eu fiz só o 21. Ah, por isso que tu tava naquela reunião menorzinha que eu dei lá. Tem uma foto dela, depois eu coloco a foto dela na reunião. Então, a Mari veio com a Educar também ano passado, como ela disse, começando pelo 21, subindo só para as provas e da metade do ano pro final, pro CBC presencial. Terminou o CBC em tempo e forma, em um ano. Terminei em um ano. Acho que eu fiz o que cabia pra mim, assim, e Educar me pôde proporcionar isso. O CBC, não sei quem tá acompanhando aí, o CBC você pode fazer ou presencial ou à distância. Tem um monte de vídeo sobre isso também. Como eu já tenho uma carreira, eu preferi ficar no Brasil e tinha minha família, minha carreira, e vinha, fazia a prova, ficava 1 semana, 2 no máximo e voltava pro Brasil. Saía mais barato também pra mim isso, naquele momento, pagar diversas passagens do que ficar morando aqui pagando aluguel. E nada, quando eu resolvi fazer o presencial em agosto, acho que fiz uma matéria só. E aí nada, me formei no CBC. Me formei no CBC. E agora eu tô me formando no primeiro ano. É isso aí. Então, cara, a Mari chegou aqui, eu que dei reunião pra ela, inclusive. E agora a gente é amigão, velho. Então vamos conversar com ela aqui, vai ser um papo bem leve. E vamos responder perguntas de vocês aí, mano. Vamos escolher umas perguntinhas. Importante ressaltar, mano, que não vai dar pra responder todas as perguntas. Muita gente mandou pergunta. Aqui não tem tempo hábil em um vídeo sem ele ficar insuportável de responder todas. Então, com cada um que eu vou falando, a gente vai responder algumas. Tá, então não fiquem... Tô falando? Então não fiquem tristes aí se a gente não responder pergunta agora. A gente vai responder seguramente em algum outro dos vídeos, beleza? Essa aqui é interessante, cara. Da Alessandra Rosiak. Qual é a maior dificuldade que vocês tiveram no CBC? Qual foi a matéria que tu achou mais difícil? Sociedade-Estado. A minha também, eu ia falar isso agora. Sociedade-Estado. Porque Sociedade-Estado parece que é tranquilo, parece que é tipo fazer religião na PUC. Mas não, cara, os caras exigem pra caramba nessa matéria e a história daqui é bem loucona. Eu cheguei com medo, assim como a maioria, com medo de matemática, biofísica, o pessoal tem bastante medo. E eu ainda fiz o mais difícil que é Suele. Como fala em português? Costuma ser mais fácil matemática pelo CBC e eu fiz pelo UBA 21. Então mesmo assim foi mais fácil que Sociedade-Estado. E eu gosto de história, eu gosto de... O Ale sabe, já me conhece um pouquinho mais. Mas não é... Às vezes eles fazem uma pergunta específica, mas querem uma resposta ampla. Me custou um pouquinho mais. Então, a maior dificuldade de ter respondido Sociedade-Estado nos dois. Isso que eu fiz, tipo, em 2011, o CBC, e tu fez em 2016, E ainda assim as mesmas dificuldades. Como foi o primeiro dia de MED, da Roberta GFB? Como foi o primeiro dia de MED? É que eu nem lembro mais. Do CBC ou do CBC? Não, o primeiro dia de MED não é CBC. Bom, pode ser também, ué. Primeiro dia do ciclo biomédico, tu foi te apresentar lá. Era anato, era isso? Era anato, me apresentei primeiro em anato. Eu curso anatomia miércoles noite. Quarta-feira à noite? Quarta-feira à noite. Como eu já tenho uma primeira carreira, eu fiquei impressionada. Eu ficava olhando as pessoas se impressionarem. Ela não falou disso, mas ela é fisioterapeuta. Sou fisioterapeuta, sou formada em
fisioterapia no Brasil. Eu vou comparar minhas experiências, assim, tipo, a Unifesp, você tem um professor e 40 alunos e talvez 5 cadáveres, assim. Na UBA você tem um salão gigante e tem 10 mesas com 10 cadáveres e uma mesa que vão ser os seus companheiros ao longo do ano, com 15 alunos. Isso é muito legal. Anatomia junta muito mais do que a outra matéria, que no primeiro ano a gente cursa isto e êmbrio, genética, biologia. O pessoal de anato é a galera que gosta dos seus amigos, assim. Porque fecha a mesinha e tu fica com aquela mesinha de 10 pessoas ali, tipo... A gente chama de preparado aqui na Argentina, mas é um cadáver. As peças anatômicas, né? São peças anatômicas. E fica em cima de uma mesa e você vai estudando anatomia e descrevendo estruturas. Aí cada mesa tem um monitor também, né? E aí o monitor vai ser teu também por aquele período. Então tu já consegue fazer amizade com o monitor também. E também ficam os chefes, né? Ali os doutores que ficam passando pelo salão o tempo todo e revisando o que a gente tá fazendo. Na minha mesa de anatomia tinha eu e mais 3 brasileiros só. Na minha mesa de anatomia era só eu de brasileiro. 2011 tinha muito menos brasileiro. Já foram pra faculdade falando espanhol fluentemente? Essa pergunta é do John Coelho. Eu na minha primeira faculdade, eu sou acho que um caso à parte, não é o comum, né? Normalmente as pessoas vêm sem falar espanhol. Mas eu na minha primeira faculdade tive a oportunidade de fazer um intercâmbio e morei na Espanha. Então eu vim falando espanhol. Foi uma facilidade, eu recomendo que vocês entrem no Facebook e começam a acompanhar, sei lá, La Nación, para ter um contato já com o espanhol, porque ajuda muito e com certeza eu sou curva fora da... O meu caso, a gente tem 2 exceções aqui que eu também morei na Espanha um tempinho. Na verdade, morei não, eu fiquei um mês lá só. E também me serviu muito pra aprender. E eu cheguei aqui falando espanhol da Espanha, depois aqui que a gente pega o argentino. Totalmente diferente, mas dá uma mão. É mais ou menos como o português de Portugal e o português do Brasil, PTBR. Mas essa pergunta é muito boa pra Mari, cara. Olha só, no caso do meu Instagram chamado Doutor e Doutora Medicina. No caso de um estudante da área da saúde do Brasil com os métodos de ensino brasileiros, foi difícil se adaptar com os métodos de ensino argentino, especificamente da UBA, e como foi a adaptação ao espanhol? Bom, o espanhol a gente já respondeu, mas ela também, como é formada em fisioterapia, pode responder exatamente o que ela perguntou aqui. Ela estudante da área da saúde do Brasil, entre os métodos lá, né? Todas as aulas e coisas assim. Não é difícil, mas tem um momento de adaptação. Tipo, as avaliações que a gente está acostumado no Brasil não são as mesmas que na UBA. Sobretudo, provas orais, é uma preparação totalmente diferente. Você tem que se juntar com a sua galera, tem que se juntar com seus amigos, e os argentinos são acessíveis, eles também precisam trocar essa conversa oral. Eu tava acostumada com prova escrita, eu sou bem boa em prova escrita, e aí prova oral, primeira prova oral, eu mandei mal, e aí aprendi, fiz uma reflexão sobre isso e comecei a me juntar com a galera, a gente repassava. Quando você fala, você começa a perceber suas fraquezas, você começa a se organizar mentalmente o que você precisa falar. É muito interessante isso. A minha maior dificuldade também no ciclo biomédico foi as práticas orais, cara. Nossa, eu lembro que minha primeira prática oral eu quase tremia, assim. Eu entrei pra fazer uma prática de locomotor e anatomia e me deram uma mão. E eu sabia a mão. E eu olhava pra mão, cara, e não me vinha nada, assim. Aí o examinador vai embora, volta, pensa um pouquinho aí. Ele voltava e eu não sabia nada de mão ainda. Nossa, foi terror. Mas até passar essa adaptação aí é um tempinho importante. Depois que tu pega o jeito, já só vai. Tá muito brega a nossa conversa. Vamos pegar aqui a pergunta do Nelson Fonseca, que é gigante. Imagino que entrem muitos alunos na carreira após o CBC. Gostaria de saber como é a organização para atender tantos alunos e a estrutura da FMED como anatômico e laboratórios. As peças são disponibilizadas para estudo? As aulas teóricas são seminários? E as aulas práticas são grupos com monitores? Depois de um ano cursando CBC, o idioma é suficiente para as provas orais? A UBA tradicional ou PBL? Eu já fiz um vídeo sobre isso, então essa parte a gente não vai responder. A crise afetou a UBA? Sim, tudo afeta. A crise afeta o país inteiro. Né? Manifestações, greves, instalações, docentes. E quanto à xenofobia, obrigado. Se puderem falar sobre o curso de nutrição em outro vídeo, eu agradeço mais uma vez. Nutrição tá anotado para ser um dos próximos vídeos aí, fiquem ligados. Vou responder de trás pra frente aqui. Xenofobia. Cara, tem muito brasileiro na UBA. A maioria das festas da UBA agora são brasileiras, pra vocês terem uma ideia. De tanto brasileiro que tem lá. E brasileiro adora festa, sabe fazer festa. Então até os argentinos já pegaram e preferem as festas brasileiras já da UBA. Tu acha que tem xenofobia? Eu acho que... Não pra amigos, assim, eu acho que um professor... Eu não acho que seja xenofobia, mas eu acho que existe, por parte dos brasileiros, não pode chegar e achando que isso daqui é um Brasil. Isso eu acho que é tem verdade. que se esforçar pra falar espanhol. E eles não gostam quando você fala mais ou menos, se fala um portunhol. Sim, é verdade. E eu tô de acordo com eles. É verdade. Eles se incomodam e eu tô de acordo com eu fiz um vídeo sobre isso também, que tipo...
Quando tá no ciclo biomédico, isso já responde à pergunta ali inicial de que se o que tu pegou no CBC é suficiente para as provas orais, depende do quanto tu te dedicou. Então eu já fiz vários vídeos sobre não se juntem só com brasileiros, treinem o espanhol, leiam livros em espanhol, vejam filmes em espanhol, tudo daqui, sabe? Porque hoje tem muita possibilidade de fazer isso e é muito importante que façam isso mesmo. Porque é muito chato o cara chegar na melhor universidade da América Latina, estudando gratuitamente, com um nível altíssimo, e chegar para fazer uma prova oral falando português, sabe? Não, tem que pelo menos ter a noção. Então, isso não é xenofobia, mas é ter noção, entendeu? Mas entre colegas e professores, se tu tá de boa e tu segue o que se prega aqui na faculdade, não tem nenhum problema. Inclusive, como eu disse agora, a UBA tá mais brasileira do que a Argentina, quase. A parte aqui, as aulas práticas são em grupos com monitores, a gente já falou também na pergunta anterior, sim, são aulas práticas em grupos com monitores, em grupos bem menores do que no Brasil, inclusive. É que a galera, eu vou dar um adendo disso, porque eu não entendia. Tipo, eu sou uma aluna que tô quase formada em anatomia. Quando você se forma em uma matéria, você faz um curso para essa matéria e eu posso me tornar monitor. Ou é como se fosse um professor. Monitora no Brasil também, eu era monitora no Brasil. Eu também fui monitora. E sob responsabilidade de um chefe ou do seu turno, ou chefe da cátedra. Mas o contato que você vai ter maior para tirar suas dúvidas mais corriqueiras é com o monitor. É verdade, sim. Então é o que eu disse. O monitor é um cara que sabe muito anatomia, ele passou por uma escola quase militar durante um ano só para aprender a dar aula e ajudar mesas de anatomia, né? E o chefe, os doutores ficam ali passando entre as mesas, revisando o que está sendo feito e conversando com os monitores, falando com a gente. É bem interessante, o sistema funciona muito bem a anatomia. E só isso mesmo que essa é a maneira de se receber todo o caudal de alunos que sai do CBC e passa para o ciclo biomédico, né? Já respondendo ali a primeira pergunta dele. Como é a organização da UFMED para atender muitos alunos? É assim. Eles dividem vários turnos, por exemplo, de todas as matérias e dividem os alunos nesses turnos na parte das práticas, tanto em histologia, com microscópio, laboratórios de histologia, quanto na parte de anatomia, por exemplo. E os seminários, as aulas teóricas são seminários mesmo, né? Obviamente muito participativos, são como naqueles filmes americanos, que tem aquelas salas grandes, lindas, antigas. É muito legal. É muito interessante que exista a UBA, porque ela é quase única no mundo. Não tem um vestibular como é no Brasil, que a gente está acostumado, então entra muito aluno. E para eles manterem tudo isso, o aluno vai ter que criar uma autonomia para meio que se virar. E a UBA dá seminários, a UBA dá... aulas de reforço, o centro de estudantes dá aula de reforço, existem professores que estão lá para tirar sua dúvida, os monitores às vezes oferecem o próprio celular para, olha, quando você tiver uma dúvida me escreve, eles são sempre tentam. É muito receptiva a coisa aqui, eles ajudam, a gente se ajuda muito entre a gente porque a gente sabe onde a gente está metido, entende? Todo mundo, os monitores já passaram por isso também, então a gente sente muita empatia com os calouros, né, por assim dizer. A gente não maltrata os calouros, a gente maltrata quem se forma, porque a gente tem inveja deles. Sim. Além das aulas práticas e teóricas, tem aulas de reforço dentro da própria faculdade, tem atividades extras dentro da própria faculdade também, que são muito importantes, então tem muita ajuda por todos os lados aí. Então é assim que a UBA recebe todo o caudal dos alunos do CBC. E quer saber se na estrutura, como são os laboratórios, as peças e tudo mais. Bom, quanto a isso, eu sou monitor de um laboratório que prepara cadáveres para as aulas de anatomia. Então a gente recebe muito material cadavérico, por assim dizer, de fora, muito mais do que qualquer universidade particular. Então a UBA tem uma grande quantidade de material para toda a quantidade de alunos, inclusive tem muito mais material do que alunos, né? Então, pelo menos para mim, nunca faltou nem sequer no curso do próprio laboratório que eu fiz para poder preparar esses preparados, para poder dissecar esses preparados, e muito menos nas aulas. Eu acho que não senti nada, zero. O colega estava perguntando antes sobre atividades extras, né? A gente tem 3 museus na faculdade, tá aberta todos os dias da semana, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Basicamente tem tudo, cara. Tem peça, tem cadáver, tem peça anatômica, tem museus, tem preparados especiais, tem preparados lindíssimos, tem preparados ali que vão para apresentar em congressos internacionais. Ou seja, é muito interessante o que está rolando na UBA agora, o que sempre rolou na real, né?
E histologia também, tem microscópio de todos os tipos. Eu não consegui acompanhar muito na aula porque eu tenho depois... Também, são 4 horas de histologia, a prática. E aí eu já ficava com uma dorzinha de cabeça, eu já não queria... Eu não usava as 4 horas. E aí durante a semana eu complementava indo na histoteca. Ainda, fora o material da cátedra e da aula, tem o material de fora, né? O material da histoteca ou histoteca, que lá também a gente pode usar os microscópios para poder estudar e se preparar para as provas. Tem muita coisa legal na UBA que está acontecendo agora e vai vir muita coisa melhor aí, certamente, para o ano que vem e para os próximos. Nossa, a pergunta já era aqui. Vamos responder a última, porque já está ficando enorme esse vídeo, meu Deus do céu. Sim, tô com sede. Tem uma pergunta interessante também que a gente estava falando aqui, mais ou menos, mas... do Nelson Fonseca e outra igual do Rê Queiroz. Fala, bom dia, outras perguntas são em relação à carga horária. É integral? Como as matérias são divididas no dia e na semana? Quanto tempo em média se passa na faculdade diariamente do ciclo biomédico? Obrigado. Fala aí, como é que é a tua experiência de primeiro ano do ciclo biomédico estudando na UBA? Então, tem 4 horas de aula prática de anatomia e 4 horas de histologia e depois você tem seminários com aulas expositivas. Basicamente, esse também entra na parte... Desculpa te interromper, mas... Isso também entra na parte de como a UBA se organiza para receber todo o caudal de alunos. Basicamente é isso. Eles te controlam a carga horária nos práticos e depois eles espalham as aulas teóricas durante a semana. Então tu pode escolher daí qual aula ir, com qual professor ir e qual hora tu preferir na aula, né? Então, basicamente isso. O seminário repete. O seminário repete também. Isso é muito interessante, que tu pode ir um seminário em todos os seminários. Eu acho que era isso já. Tem muita pergunta já, tem muita mais pergunta para responder, tanto no canal quanto aqui no Insta. E, cara, muito obrigado, muito interessante responder essas perguntas com a Mari. É muito divertido com ela porque ela é muito minha amiga, então é muito legal. Mano, eu acho que por hoje era isso já então. Muito obrigado por ter mandado as perguntas. Vocês já sabem que se vocês quiserem vir pra cá com segurança e tranquilidade e já tá se formando no ciclo biomédico e já tá se formando em anatomia, como diz a Mari, né? Ela tá terminando agora o primeiro ano do ciclo biomédico, só falta final de anato pra ela e ela vai fazer. Vocês já sabem que tem que acessar o site do Educar e falar com o pessoal lá. Também não se esqueçam de seguir no @Educar Intercâmbios, mandar perguntas por lá também e também se inscrever aqui no canal do YouTube para não perder nenhuma notificação, porque religiosamente aqui toda quinta tem um vídeo novo. A gente vai seguir com essa série aqui. Eu tô muito feliz agora, tô felizão mesmo porque acabei de aprovar uma final louca ontem. E bora lá, gurizada. A gente se vê na semana que vem. Um abraço, uma boa semana de estudo a todos. Tchau.